Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Recusei ser o anfitrião das reuniões familiares porque estavam destruindo nossa paz. Depois, me deram uma lição. Quando minha parceira e eu entramos pela primeira vez no que logo se tornaria nosso novo lar, sentimos que todo o nosso trabalho árduo finalmente havia valido a pena. Passamos anos economizando, planejando e cuidadosamente preparando-nos para este momento. E lá estava, uma bela casa de 3 quartos com uma cozinha enorme, uma sala de estar espaçosa e um quintal que parecia se estender para sempre. Era o tipo de lugar que implorava para ser preenchido com risadas, com memórias, com vida. Sempre sonhamos com um espaço como este, onde poderíamos organizar reuniões, reunir nossas famílias e talvez até estabelecer novas tradições. Não temos filhos e não planejamos ter, então nossa casa era nossa para moldar, para criar a vida que quiséssemos dentro de suas paredes. Eu costumava ser bartender e sempre fui alguém que ama entreter. Há algo em reunir pessoas, em preparar o coquetel ou a refeição perfeita que me traz alegria. Então, quando o Dia de Ação de Graças se aproximou no ano passado, pareceu natural que eu me oferecesse para ser a anfitriã. Era o primeiro grande feriado em nossa nova casa e eu queria que fosse especial. Imaginei nossa família reunida ao redor da mesa, a casa cheia com o aroma de peru assado e tortas recém-assadas, os sons de risadas e copos tilintando ecoando pelos corredores. Era uma visão perfeita e eu estava determinada a torná-la realidade. Quando finalmente chegou o dia, nossa casa se transformou em um refúgio quente e acolhedor. A cozinha era um turbilhão de atividade enquanto eu gerenciava vários pratos, sincronizando tudo perfeitamente para que estivesse pronto na hora certa para o jantar. A sala de estar estava organizada com uma disposição aconchegante dos assentos, e eu até preparei uma pequena área de bar onde poderia misturar bebidas para nossos convidados. A mesa estava posta com nossa melhor porcelana e o centro de mesa era um belo arranjo de flores de outono que eu escolhi com cuidado. À medida que nossa família começava a chegar, sentia a emoção crescendo. Eles admiravam a casa, nos elogiando por como a tínhamos feito nossa. Os elogios fluíam tão livremente quanto o vinho e os coquetéis, e me vi escorregando de volta para meu antigo papel de bartender, criando bebidas com habilidade e garantindo que todos fossem atendidos. O jantar foi um sucesso. A comida estava deliciosa e a conversa animada. Houve risos, houve histórias e havia aquele sentimento inconfundível de união que torna feriados como o Dia de Ação de Graças tão especiais. No final da noite, quando os últimos convidados se despediram e a casa ficou em silêncio, senti uma profunda sensação de satisfação. Ser a anfitriã do Dia de Ação de Graças havia sido tudo o que eu esperava e mais. Foi muito trabalho, sim, mas valeu a pena ver todos tão felizes, saber que eu havia criado uma experiência memorável para minha família. Estava cansada, sim, mas era o tipo bom de cansaço, aquele que vem de um dia bem aproveitado. Mas à medida que as semanas se transformaram em meses, comecei a perceber que o Dia de Ação de Graças havia estabelecido um precedente. Com o Natal se aproximando, minha família naturalmente assumiu que também organizaríamos essa celebração. Afinal, nossa casa era o lugar perfeito para nos reunirmos e provamos que podíamos fazer isso. Eu não me importava, afinal, o Natal era outra oportunidade para reunir todos e eu ainda tinha aquela emoção de ser a anfitriã desde o Dia de Ação de Graças. Então nos lançamos nas preparações mais uma vez. O Natal foi ainda mais elaborado do que o Dia de Ação de Graças. Havia presentes para comprar e embrulhar, uma árvore para decorar e um menu ainda mais ambicioso para planejar. Passei dias assando biscoitos, fazendo doces e preparando um banquete que até faria o Papai Noel sentir inveja. Organizamos um jantar na véspera de Natal e um brunch no dia de Natal, e mais uma vez nossa casa se encheu do calor e da alegria da temporada. Mas, depois do Natal, as coisas começaram a mudar. O aniversário da minha mãe foi em fevereiro, e mais uma vez nossa casa foi o local escolhido para a celebração. Desta vez, senti uma leve relutância. Acabávamos de organizar 2 grandes festas seguidas e começava a sentir o cansaço. Mas afastei esses sentimentos e mergulhei na preparação da festa de aniversário dela. Foi uma reunião menor, mas ainda assim exigiu muito esforço. Decorar, cozinhar, limpar. Quando o aniversário dela terminou, eu estava exausta. À medida que o ano avançava, ficou evidente que nossa casa havia se tornado o local padrão para todas as reuniões familiares. Páscoa, Dia dos Veteranos, 4 de julho. Cada feriado, cada aniversário, cada evento familiar era realizado em nossa casa. E com cada reunião, o fardo ficava mais pesado. Não era apenas o tempo e a energia que levava para planejar, cozinhar e limpar depois desses eventos. Também havia o peso financeiro. Ser o anfitrião não era barato. Estávamos gastando centenas, às vezes milhares de dólares em comida, bebidas, decorações, e depois contratando faxineiros porque a bagunça era demais para lidarmos sozinhos. Sim, alguns membros da família contribuíam aqui e ali, mas a maior parte da responsabilidade sempre recaía sobre mim e minha parceira. E enquanto todos os outros podiam relaxar e desfrutar das reuniões, eu estava constantemente de pé, garantindo que tudo funcionasse sem problemas.
Era eu quem acordava ao amanhecer começando os preparativos, e a última a ir para a cama depois que a casa finalmente ficava em silêncio e o último prato estava lavado. Minha parceira ajudava onde podia, mas eu sabia que ela também começava a sentir a pressão. Nossos finais de semana estavam consumidos por esses eventos, deixando pouco tempo para desfrutarmos do nosso próprio espaço, para relaxarmos, para fazermos as coisas que amamos. O peso financeiro também começava a pesar muito sobre nós. Sim, ambos ganhamos bem, mas isso não significa que queremos gastar uma parte significativa de nossa renda em deveres de anfitrião. Temos nossos próprios objetivos e sonhos. Poupar para a aposentadoria, viajar, talvez até começar um pequeno negócio paralelo. E gastar tanto nessas reuniões começava a parecer um dreno de nossos recursos. Mas mais do que isso, era o tempo. Tempo que poderíamos ter passado juntos explorando novos lugares, experimentando coisas novas ou simplesmente desfrutando de um final de semana tranquilo em casa. Tempo que agora estava sendo consumido pelo ciclo interminável de reuniões familiares. A gota d'água veio quando o Dia de Ação de Graças começou a se aproximar novamente. Este ano, as memórias do feriado do ano passado ainda estavam frescas em minha mente. A emoção, a alegria, a satisfação. Mas desta vez, em vez de me sentir ansiosa para ser a anfitriã, senti uma profunda sensação de pavor. Eu não conseguia mais fazer isso, não desse jeito. A ideia de passar por todo aquele esforço novamente, de passar semanas planejando, cozinhando e limpando apenas para que nossa casa fosse invadida pelo caos de outra reunião familiar, era demais. Numa tarde de domingo, decidi falar com eles sobre isso durante uma chamada de vídeo familiar. Havia se tornado uma tradição para nós fazermos uma verificação todos os finais de semana, para nos atualizarmos sobre a vida e planejarmos os eventos futuros. Minha mãe e meus irmãos, alguns primos, todos estavam lá rindo e conversando enquanto discutíamos os detalhes para o Dia de Ação de Graças. Então, estaremos na sua casa de novo, certo? Perguntou minha mãe com um tom leve e casual, como se fosse uma conclusão óbvia. Respirei fundo, preparando-me para o que estava prestes a dizer. Na verdade, eu queria falar com vocês sobre isso, comecei, com minha voz um pouco trêmula. Temos organizado muitas reuniões no último ano. Dia de Ação de Graças, Natal, o aniversário da mamãe, Páscoa, Dia dos Veteranos, 4 de julho. Foi maravilhoso ter todos aqui, mas está começando a ser um pouco esmagador para nós. Houve uma pausa, um breve silêncio do outro lado da linha enquanto minhas palavras pairavam no ar. Pude ver as expressões perplexas em seus rostos, o leve franzir das sobrancelhas enquanto processavam o que eu estava dizendo. O que você quer dizer? Finalmente perguntou minha mãe com um tom tingido de confusão. Quero dizer que é muito trabalho ser a anfitriã de todos esses eventos, expliquei, tentando manter meu tom calmo e uniforme. O planejamento, a cozinha, a limpeza, realmente está começando a nos afetar. E financeiramente também é um grande peso. Estamos gastando muito dinheiro em comida, bebidas, decorações, e depois temos que contratar faxineiros porque é demais para lidarmos sozinhos. Fiz uma pausa, esperando que eles entendessem, que vissem de onde eu estava vindo. Mas em vez de simpatia ou compreensão, o que recebi foi risada. Você está brincando, certo? Meu irmão riu balançando a cabeça. Você tem a casa maior de todos nós, é perfeita para uma festa em família. O que é um pouco de trabalho comparado a isso? Sim, e você é tão boa nisso, interveio meu primo, sorrindo. Tudo sempre sai incrível quando você é anfitriã. Todos nós esperamos ansiosos por isso. Senti meu coração afundar. Eles não estavam me levando a sério, pensavam que eu estava exagerando, que estava fazendo um drama por nada. Olhei para minha parceira, que me deu um aceno reconfortante, silenciosamente me encorajando a manter minha posição. Não é apenas um pouco de trabalho, insisti, minha voz ficando mais firme. É muito trabalho. E não é apenas o tempo e o esforço, também é o custo. Estamos gastando centenas, às vezes milhares de dólares nessas reuniões. Adoramos ter todos aqui, mas precisamos de um descanso. Não podemos continuar fazendo isso para cada feriado, cada aniversário. É demais. Novamente, houve aquele silêncio desconfortável. Pude ver como a confusão se transformava em irritação em seus rostos, como se não conseguissem compreender por que eu estava transformando isso em um problema. Finalmente minha mãe falou, seu tom menos jovial e mais sério. Querida, entendo que é muito trabalho, mas somos família. Nos ajudamos mutuamente. E você e sua parceira não têm filhos, então é mais fácil para vocês. O resto de nós tem nossos próprios desafios, sabe? Senti uma onda de frustração diante de suas palavras. Sim, não temos filhos, mas isso não significava que nosso tempo e energia fossem menos valiosos. Não significava que estávamos disponíveis para ser os anfitriões padrão para cada evento. Mas eu podia ver para onde isso estava indo. Minha família havia se convencido de que nossas circunstâncias nos tornavam os melhores candidatos para ser os anfitriões, e não iam abandonar essa crença facilmente. Eu sei, todos têm seus próprios desafios, disse, tentando manter minha voz firme. Mas isso não significa que podemos continuar fazendo isso sozinhos.
É por isso que estou sugerindo que rodemos as responsabilidades de ser anfitrião, para que todos compartilhem a carga e ninguém tenha que carregá-la sozinho. Ou se isso for muito complicado, poderíamos nos reunir em um restaurante ou alugar um espaço. Dessa forma, ainda podemos estar juntos sem colocar toda a pressão em uma única casa. Meu irmão revirou os olhos. Vamos lá, todos sabemos que é mais fácil na sua casa. Você tem o espaço, a cozinha, tudo pronto. Por que complicar mais do que o necessário? Sim, e comer fora não é a mesma coisa, acrescentou meu primo. Não tem o mesmo sentimento, sabe? Não é tão pessoal. Começava a sentir como se estivesse batendo a cabeça contra a parede. Não importava como eu tentasse explicar, eles não estavam dispostos a ver as coisas do meu ponto de vista. Era como se já tivessem decidido que ser a anfitriã era minha responsabilidade, e qualquer tentativa de mudar isso era apenas eu sendo difícil. A tensão no ar era palpável. Após aquela conversa, minha família deixou claro que não estavam entusiasmados com a ideia de rodar as responsabilidades de ser anfitrião, e apesar dos meus melhores esforços para explicar o quão esmagador era para nós, parecia que ainda não compreendiam completamente quanto trabalho envolvia ser a anfitriã de cada feriado e reunião. Estava mental e emocionalmente exausta, e sabia que minha parceira sentia o mesmo. No entanto, mesmo depois de tudo isso, eu podia dizer que eles não iam deixar passar. A expectativa não dita ainda estava lá, pesada e opressiva, como uma nuvem escura pairando sobre nós. Alguns dias depois, recebi a confirmação que vinha temendo. Uma mensagem de grupo da minha mãe anunciando que a próxima celebração festiva, o Dia de Ação de Graças, nada menos, seria realizada em nossa casa. Meu coração afundou quando li a mensagem, uma mistura de frustração e resignação se instalando em meu peito. Todos conversamos, dizia a mensagem, e acreditamos que o melhor é manter o Dia de Ação de Graças na sua casa. Desta vez vou ajudar mais, prometo. Mal podemos esperar para estarmos juntos. As palavras doeram mais do que deveriam. Não é que eu não quisesse estar com minha família. Eu os amo profundamente apesar de nossas diferenças, mas senti que estavam ignorando completamente tudo o que eu havia dito. Era como se minhas preocupações e limites tivessem sido desconsiderados, descartados como nada mais do que um inconveniente passageiro. Mostrei a mensagem para minha parceira, que leu com uma expressão de desagrado. Eles não estão ouvindo, disse ela, afirmando o óbvio. Eu sei, suspirei, afundando no sofá ao lado dela. Não sei mais o que fazer. Eles estão tão convencidos de que somos os anfitriões padrão porque não temos filhos. É como se pensassem que nosso tempo e energia não contassem tanto. Ela me envolveu com o braço, me puxando para mais perto. Podemos simplesmente dizer não, sugeriu ela, recusar de uma vez. Eu considerei, mas sabia que isso só levaria a mais tensão, a mais discussões. Minha família era teimosa e não ia ceder facilmente. Além disso, parte de mim temia as consequências. E se eles realmente ficassem bravos comigo? E se isso causasse uma ruptura entre nós? Acho que tenho uma ideia melhor, disse depois de um momento, uma ideia se formando em minha mente. Eles querem o Dia de Ação de Graças na nossa casa, tudo bem, mas eu não vou cozinhar nada. Se eles querem usar nossa casa, podem cuidar de todo o resto sozinhos. Ela levantou uma sobrancelha, claramente intrigada. Você tem certeza disso? Eles podem não aceitar bem. Tenho certeza, respondi com determinação no peito. Eles precisam entender que ser a anfitriã não é só ter uma casa grande, é todo o trabalho que envolve. Talvez se virem o que é chegar e não ter nada preparado, finalmente entenderão. E assim foi o plano. Eu seria a anfitriã do Dia de Ação de Graças, mas não moveria um dedo para preparar nada, nem limpar, nem cozinhar, nem arrumar a mesa. Era um movimento arriscado, mas sentia que era a única maneira de fazer meu ponto. Eu precisava mostrar a eles que ser a anfitriã não era tão fácil quanto pensavam. Os dias que antecederam o Dia de Ação de Graças foram cheios de uma estranha mistura de antecipação e ansiedade. Minha família continuava a enviar mensagens, perguntando casualmente se eu precisava de ajuda com algo ou se já havia planejado o cardápio. No entanto, todas as vezes eu respondia com respostas vagas e não comprometidas, fazendo o meu melhor para desviar suas perguntas. Estava claro que eles assumiam que tudo seria como sempre, um banquete elaborado, uma casa lindamente decorada e todos os detalhes que faziam com que nossas reuniões fossem tão especiais. Mas eu não ia mudar minha decisão. Eu me recusava a ser presa na mesma rotina de sempre. Este ano, eles aprenderiam o que era dar as coisas por garantidas. Chegou a manhã do Dia de Ação de Graças e pela primeira vez em anos, acordei sem a sensação habitual de pavor. Não havia pressa para colocar o peru no forno, nem correria frenética para preparar os acompanhamentos, nem estresse para arrumar a mesa da maneira certa. Me senti estranhamente tranquila, sabendo que havia feito exatamente o que disse que faria, nada. Minha parceira e eu passamos a manhã relaxando em casa, desfrutando da paz e tranquilidade. Fizemos um café da manhã simples, assistimos à TV e até saímos para caminhar. Parecia quase surreal, como se estivéssemos tendo um vislumbre do que poderia ser um verdadeiro feriado relaxante. Quando minha família começou a chegar à tarde, pude ver a confusão em seus rostos.
Eles entraram esperando ser recebidos pelos habituais cheiros acolhedores do jantar de ação de graças, mas em vez disso se depararam com nada. A cozinha estava tranquila, a mesa da sala de jantar estava vazia e não havia um único prato à vista. Onde está a comida? Perguntou meu irmão, olhando ao redor como se tivesse perdido algo óbvio. Dei de ombros casualmente. Não fiz nada. Ele me olhou claramente esperando a piada. O que você quer dizer com não fez nada? É ação de graças. Eu sei, respondi mantendo meu tom o mais neutro possível. Mas eu disse que precisava de um descanso, então não cozinhei. A realização começou a surgir no resto da minha família enquanto observavam a cena. Minha mãe parecia particularmente agitada, seus olhos se moviam nervosamente pela sala como se tentasse descobrir como tudo havia dado errado. Querida, você estava brincando, certo? Perguntou ela com a voz tingida de incredulidade. Você não fez nada? Não, disse, balançando a cabeça. Eu falei sério. Se todos querem usar nossa casa, tudo bem, mas este ano não vou cozinhar. Precisava de um descanso, lembra? Houve um silêncio atônito enquanto eles processavam o que eu acabara de dizer. Meu irmão trocou um olhar com meu primo, e pude ver a frustração em seus olhos. Então, o que se supõe que façamos agora? Perguntou ele com a voz aumentando de tom devido à irritação. Não temos comida, não temos nada. Como se supõe que tenhamos o dia de ação de graças? Podia sentir a tensão aumentando na sala, mas me recusei a ceder. Não sei, disse, cruzando os braços. Mas tenho certeza de que vocês vão encontrar uma solução. Há um supermercado na esquina se quiserem comprar algumas coisas, ou podem pedir comida para a viagem. O que funcionar para vocês? Minha mãe parecia à beira das lágrimas, claramente sobrecarregada pela situação. Não consigo acreditar nisso, murmurou, balançando a cabeça. Isso não é de você. Você sempre foi a que nos uniu. Senti um nó na garganta diante de suas palavras, mas consegui manter minhas emoções sob controle. Sabia que se eu cedesse agora, nada mudaria. Minha família precisava entender que não podiam continuar esperando que eu carregasse toda a responsabilidade sem considerar como isso me afetava. Desculpe se isso está incomodando, disse, suavizando um pouco minha voz. Mas eu precisava fazer isso. Precisava que vissem como é quando não sou eu que cuido de tudo. Houve uma longa pausa desconfortável enquanto minha família absorvia minhas palavras. Finalmente meu irmão soltou um suspiro exasperado. Tudo bem, disse ele, claramente irritado. Vamos buscar alguma comida. Vamos resolver isso. A próxima hora foi um caos enquanto minha família se amontoava em seus carros e se dirigia ao supermercado. Eles voltaram com sacos de pratos prontos, frangos assados e o que puderam encontrar com tão pouco tempo. Estava longe de nosso banquete elaborado habitual, mas era melhor do que nada. Enquanto eles corriam para juntar tudo, eu observava do lado, sentindo uma estranha mistura de satisfação e tristeza. Parte de mim se sentia aliviada por finalmente ter tomado uma posição, por ter feito com que vissem como era estar no meu lugar, mas outra parte de mim sentia uma profunda sensação de perda. Este não era o dia de ação de graças que eu havia imaginado, e não era o feriado que eu queria para minha família. Quando finalmente tudo estava pronto, nos sentamos para comer. O ambiente estava tenso, a atmosfera pesada com frustração não dita. A comida estava decente, mas faltava o calor e o cuidado que geralmente colocávamos em nossas refeições. Minha família comeu em relativo silêncio, claramente ainda processando o que havia acontecido. Após o jantar, enquanto limpávamos, minha mãe me chamou de lado. Ela parecia cansada, sua expressão era uma mistura de decepção e preocupação. Desculpe, disse ela, sua voz suave. Não percebi quanta pressão estávamos colocando em você. É só que, nos acostumamos tanto com você cuidando de tudo. Acho que tomamos isso como garantido. Senti um nó na garganta diante de suas palavras, mas consegui manter minhas emoções sob controle. Eu sei, mãe, respondi. Mas eu não conseguia continuar fazendo tudo sozinha. Precisava que vissem isso. Ela assentiu, seus olhos cheios de uma mistura de compreensão e arrependimento. Vamos encontrar uma solução para a próxima vez, disse ela, mas espero que da próxima vez você não faça isso de novo. Foi realmente difícil para todos. Na próxima vez, precisamos ter uma conversa real sobre como vamos lidar com essas reuniões, disse com firmeza na voz. Não vou voltar a como as coisas eram antes. Se vamos continuar celebrando juntos, todos precisamos compartilhar a responsabilidade. Caso contrário, não serei a anfitriã novamente, não assim. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse procurando algo na minha expressão. Finalmente suspirou e deu um leve aceno. Tudo bem, disse ela em voz baixa. Vamos conversar sobre isso. Enquanto terminávamos de limpar e todos começavam a ir embora, senti uma estranha sensação de alívio. Não foi a solução perfeita, mas foi um começo. Minha família foi forçada a enfrentar a realidade do que significava ser a anfitriã, e embora ainda não tivessem aceitado completamente, eu sabia que havia deixado claro meu ponto. As semanas seguintes foram cheias de uma tensão estranha. Minha família claramente ainda estava processando o que havia acontecido, e eu podia sentir que estavam tentando descobrir como seguir em frente.
Recebi algumas mensagens aqui e ali, ofertas tentativas para serem os anfitriões de futuras reuniões ou sugestões para nos reunirmos em um local neutro. Não era perfeito, mas era um progresso. Alguns dias depois, minha mãe me ligou. Desta vez, seu tom era mais suave e mais reflexivo. Filha, estive pensando muito sobre nossa conversa, disse ela. Não percebi o quanto estávamos sobrecarregando você. Quero que saiba que entendo e estou disposta a fazer mudanças. Me senti aliviada ao ouvir suas palavras. Obrigada, mãe, respondi. Não quero me afastar da família, mas preciso que todos entendam que não posso fazer tudo sozinha. Eu sei, disse ela. Vamos conversar com os outros e encontrar uma maneira de compartilhar melhor a responsabilidade. Era apenas o primeiro passo, mas era um grande alívio saber que minha família estava disposta a trabalhar juntos para encontrar uma solução. E pela primeira vez em muito tempo, senti que havia uma verdadeira esperança de que poderíamos desfrutar de nossas reuniões familiares sem que eu tivesse que sacrificar tanto. No final, o dia de ação de graças não foi perfeito, mas eu consegui o que me propus. Minha família finalmente viu o que era estar no meu lugar, e estávamos prontos para encontrar uma nova maneira de seguir em frente juntos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.